Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma leitura comentada de Quincas Borba. A leitura comentada é a série de vídeos em que eu vou fazendo a leitura da obra junto com você, te explicando tudo, todos os elementos usados para a composição do texto, as figuras de linguagem, as referências de intertextualidade, os elementos culturais e históricos. E nesse vídeo, a gente começa a leitura no capítulo 115. Vamos lá. Rubião foi mantendo o propósito de não tornar a ver Sofia. Pelo menos não ir ao Flamengo. Viu-a um dia passar de carro com uma das damas da Comissão das Alagoas. Ela inclinou-se risonha, dizendo-lhe adeus com a mão. Ele retribuiu o cumprimento, tirando o chapéu, com tal ou qual alvoroço, mas não ficou parado, como lhe aconteceria dantes. Apenas lançou um olhar ao carro que ia andando. Também ele foi andando, e pensando no lance da carta, não compreendendo aquele gesto de mão, sem ódio nem vexame, como se nada houvesse entre eles. Podia ser que o serviço da comissão e a companheira que levava explicassem a benevolência graciosa de Sofia, mas Rubião não cogitou essa hipótese. Estará assim tão falta de brio? Perguntava ele. Pois não se lembra da carta que achei, mandada por ela ao tal gamenho da Rua dos Inválidos, ao tal malandro da Rua dos Inválidos? É muito, é demais. Parece um desafio. Um modo de dizer que não faz caso, que escreverá todas as cartas que quiser. Que as escreva, mas gaste algum dinheiro em registrá-las no correio, é barato. E aqui, gente, de novo, a gente volta para a história do momento em que Rubião teve de posse aquela carta de Sofia e o que ele pode fazer a partir dessa informação. A gente tem aqui, talvez, Machado brincando com essa referência que os leitores de sua época tinham, de obras como o Primo Basílio, em que a posse da carta de um amante vai ser usada para chantagem, vai ser usada ali para lucro pessoal. Vamos ver se vai continuar essa questão. Achou algum pico em si mesmo, achou alguma graça em si mesmo e riu-se. Aqueles, por que não vai no correio e registra? Sai mais barato. Isso e um homem que passou rasgando-lhe uma cortesia, tiraram-lhe o amargor das saudades, e ele esqueceu o assunto para cuidar de outro, que o levava ao Banco do Brasil. Ao entrar no banco, esbarrou com um sócio que saía. Então ele deu de cara com palha. Creio que vi agora a dona Sofia, disse Rubião. Onde? Na Rua dos Ourives. Ia de carro com outra senhora que não conheço. Como tem você passado? Viu-a e não se lembrou de nada, observou Palha sem responder a pergunta. Não se lembrou que ela faz anos quarta-feira depois de amanhã. Não lhe peço que vá jantar, não ouso tanto. Seria convidá-lo a aborrecer-se, mas uma xícara de chá bebe-se depressa. Faz-me esse favor? Rubião não respondeu logo. Vou até jantar, disse finalmente. Quarta-feira? Conte comigo. Tinha me esquecido, confesso, mas ando com tanta coisa na cabeça. Espere por mim daqui a meia hora no armazém. Antes de meia hora estava lá, pedindo-lhe 2 contos de réis. E aqui, gente, fazendo as contas da outra vez com essa, já são 17 contos de réis que o Rubião tirou ali do seu patrimônio, tá? Palha já não resistia ao desmoronamento do capital. E se uma ou outra vez dizia alguma palavrinha frouxa, agora entregou-lhe o dinheiro com indiferença. Vai fazer o quê, né? Ele é o dono do dinheiro. Rubião não tornou a casa sem comprar um magnífico brilhante, que na quarta-feira enviou a Sofia, acompanhado de um bilhete de visita e 2 palavras de felicitação. Sofia estava só, no quarto de vestir, calçando os sapatos, quando a criada lhe entregou o pacote. Era o 3º presente do dia. A criada esperou que ela o abrisse para ver também o que era. Criada enxerida, né? Sofia ficou deslumbrada quando abriu a caixa e deu com a rica joia, uma bela pedra no centro de um colar. Esperava alguma coisa bonita, mas depois dos últimos sucessos mal podia crer que ele fosse tão generoso. Batia-lhe o coração. Ele não mandou com nenhum tipo de anonimato, não. Ela sabe exatamente quem é que mandou esse presente tão caro. O portador está aí? Já foi. Que bonito, minha ama. Não foi Rubião que entregou pessoalmente, mas Sofia estava perguntando se o portador estava ali, porque de repente ela ia mandar um bilhete de agradecimento, reforçando ali o convite, tá? Sofia fechou a caixa e acabou de calçar-se. Teve-se algum tempo sentada, sozinha, recordando coisas idas e levantou-se pensando. Aquele homem adora-me. Tratou de vestir-se, mas ao passar por diante do espelho, deixou-se estar alguns instantes. Comprazia-se, ela sentia prazer na contemplação de si mesma,
das suas ricas formas, dos braços nus de cima a baixo, dos próprios olhos contempladores. Os olhos que contemplam Sofia contemplam a si mesmos. Fazia 29 anos, achava que era mesmo dos 25, né? Não envelheceu nada. E não se enganava. Cingido, né, ajustado e apertado o colete, diante do espelho acomodou os seios com amor e deixou espraiar-se o colo magnífico. Lembrou-se então de ver como lhe ficava brilhante. Tirou o colar e pulou o pescoço. Perfeito. Voltou-se da esquerda para a direita e vice-versa, aproximou-se, afetou-se, aumentou a luz do camarim. Perfeito. Fechou a joia e guardou-a. Aquele homem adora-me, repetiu. Isso, claro, ela pensando, ela não está falando. Provavelmente ele lá estará, pensou Rubião, indo jantar ao Flamengo. Duvido que tenha dado o melhor presente que eu. E, gente, olha aqui duas coisas. Primeiro, a questão do corte, né? Corta de Sofia para Rubião, do pensamento de um para o pensamento do outro. O que é que ela está pensando e o que ele está pensando. Mas também note como a gente tem uma repetição de um comportamento do Rubião. Ele fez aquela doação altíssima para mostrar que as outras pessoas não doariam mais do que ele. E só dizendo assim, se for para mexer nesse valor, eu vou colocar para mais. Ele quer se mostrar vencedor. Ele quer usar o próprio dinheiro como um elemento para puxar essa admiração, nesse caso de Sofia, como no outro caso também. Afinal, era para atender uma solicitação de doação dela, né? Carlos Maria lá estava, efetivamente, conversando entre uma das comissárias das Alagoas e Maria Benedita. Poucos eram os convivas, os convidados. Houve propósito em escolher e limitar. Eles foram muito criteriosos ao escolher esses amigos que estão ali nesse jantar. Não estava ali o Major Siqueira, nem a filha, nem as senhoras e os homens que Rubião conheceu naquele outro jantar de Santa Teresa. Da Comissão das Alagoas, viam-se algumas damas, via-se mais o diretor do banco, o da visita ao ministro, com a senhora e as filhas, outro personagem bancário, um comerciante inglês, um deputado, um desembargador, um conselheiro, alguns capitalistas e pouco mais. Olha como os Palhas mudaram aí os seus convidados, eles mudaram o círculo social, tá? Agora quem está indo para lá são banqueiros, deputados, comerciantes ingleses. Posto que evidentemente gloriosa, Sofia esqueceu por um instante os outros quando viu Rubião entrar na sala e caminhar para ela. Ou mudança, ou descostume, achou-lhe outro ar, passo firme, cabeça levantada, o avesso, em suma, do antigo gesto encolhido e diminuto. Sofia apertou-lhe a mão com força e sussurrou um agradecimento. À mesa, fê-lo sentar ao pé de cima, fez ele sentar ao lado dela, tendo do outro lado a presidente da comissão. Rubião olhava superiormente para tudo. A qualidade dos convivas não lhe produzia impressão. Nem o ar cerimonioso, nem o luxo da mesa, nada disso o deslumbrou. O mesmo cuidado particular, a mesma atenção especial de Sofia, embora lhe fosse agradável, não tonteava como outrora. E da parte dela era mais apurada a atenção, e os olhos excepcionalmente meigos e serviçais. Então, Sofia aqui está mais jogando charme do que nunca para Rubião, como uma forma de agradecimento desse presente tão caro e para tentar ali conquistar a simpatia dele para aquilo que ela quer dizer, que a gente sabe que ela quer esclarecer essa história aí do Carlos Maria, né? E Rubião já está se sentindo muito vaidoso, muito superior. Rubião procurou Carlos Maria. Lá estava entre as mesmas moças da sala, Maria Benedita e a comissária das Alagoas. Verificou que só se ocupava com elas, não olhava para Sofia nem essa para ele. Talvez disfarcem, pensou. Pareceu-lhe, ao levantarem-se da mesa, que trocavam um olhar, mas o movimento geral da reunião podia iludi-lo, e Rubião não fez maior cabedal da observação. Ele não fez maior caso, não deu maior importância para esse olhar. Sofia dera-se pressa em tomar-lhe o braço. De caminho, disse-lhe ela: tenho esperado pelo senhor desde aquele dia, e nunca mais veio aqui. Era meu direito exigi-lo, para explicar-me. Logo falaremos. Rubião foi daí a pouco para o gabinete dos fumantes. Ouviu calado, com os olhos erradios. Ouviu calado a conversa dos homens. Só homens estão nessa sala.
Nesse momento, os homens vão para uma sala para fumar, as mulheres vão para outra sala para tomar chá, para tomar café e terem outros tipos de conversa. Só depois se reúnem novamente todos para outra parte desse momento da noite. E aí estão os homens conversando, o Rubem só está ouvindo as conversas, mas ele não está prestando atenção, porque os olhos dele estão erradios, então ele está ali preso nos seus próprios pensamentos. Quando os outros saíram, Rubião deixou-se estar só, meio reclinado em um sofá de couro, sem pensar. A imaginação é que fazia o seu ofício. Um tanto pachorrenta agora. Ela está indo lenta nesses seus sonhos acordados, nesses seus devaneios. Talvez porque ele tivesse comido muito. Lá fora iam entrando os convidados da noite, enchia-se a casa, crescia o burburinho da conversação, sem que o nosso amigo descesse dos seus belos sonhos. O próprio som do piano, que fez calar todos os rumores, não o atraiu à terra. Mas um farfalhar de sedas, o barulhinho ali do som da seda típico das saias, desses vestidos de noite, entrando no gabinete, fê-lo erguer-se de golpe, acordado. Aí está, disse Sofia. Recolhe-se aqui para fugir ao aborrecimento. Nem quero ouvir boa música. Pensei que tivesse ido embora. Vim ter com o senhor. E sem mais demora, porque não podia perder um minuto, referiu-lhe o que sabemos da carta achada no jardim de Botafogo. Lembrou-lhe que, antes de abrir, pedira-lhe que ele mesmo a abrisse e lesse. Quer melhor prova de inocência? A palavra saía-lhe rápida, séria, digna e comovida. Ocasião houve em que os olhos se lhe tornaram úmidos. Ela enxugou-os e ficaram vermelhos. Rubião pegou-lhe na mão e viu ainda uma pequena lágrima, escorrer até o canto da boca. Jurou então que sim, acreditava em tudo. Que ideia aquela de chorar? Sofia enxugou ainda os olhos e estendeu-lhe a mão agradecida. Até já, disse ela. O piano continuava. Rubião notou-lhe essa circunstância. Enquanto ouviam tocar, não viriam ter com eles. Ele destacou para Sofia, olha, calma, você não precisa ir agora. Enquanto estiverem ali tocando piano, não vão dar por sua falta. Mas eu é que não posso estar ausente tanto tempo, acudiu Sofia. Demais, tenho ordens que dar. Até já. Olha, escute, insistiu Rubião. Sofia parou. Escute, deixe-me dizer-lhe, e não sei se pela última vez. Pela última vez? Quem sabe? Pode ser que última. Importa-me pouco que este homem viva ou não, mas posso achá-lo aqui alguma vez, e não me sinto disposto a brigar. Há de encontrá-lo todos os dias. Cristiana ainda não lhe disse o que há? Vai casar com Maria Benedita? Rubião deu um passo para trás. Casam-se, continuou ela. O fato é de admirar, porque surgiu quando menos contávamos com isso. Ou eram muito fingidos, ou foi coisa que lhes deu de repente. Casam-se. Maria Benedita contou-me uma história que me foi confirmada por outra pessoa, mas afinal a história é sempre a mesma. Gostaram um do outro e adeus. Casam-se brevemente, em breve, daqui a pouco tempo. Quando ele falou a Cristiano, Cristiano respondeu que dependia de mim, como se eu fosse a mãe dela. Consenti logo e desejo que sejam felizes. Ele parece bom rapaz, ela é excelente criatura. Hão de ser felizes por força? É bom negócio, sabe? Olha essa palavra aqui, é um bom negócio esse casamento. Ele está de posse de todos os bens do pai e da mãe. Maria Benedita não tem nada em dinheiro, mas tem a educação que lhe dei. Há de lembrar-se que quando veio para a minha companhia era um bicho do mato. Não sabia quase nada. Fui eu que eduquei. Minha tia merecia tudo, e ela também. Pois é verdade, casam-se muito breve. Não os viu hoje sempre juntos? Não há ainda a participação oficial, comunicação para todo mundo. Mas os íntimos da família podem saber. Para quem tinha tanta pressa, eis aí um discurso demasiado comprido. Sofia deu por isso um pouco tarde, repetiu a Rubião que até logo, que fosse para a sala. O piano acabara. Ouvia-se um burburinho discreto de aplauso e conversação. E aqui, gente, com esse término desse capítulo, a gente vê, primeiro, respondida uma coisa que é um baque para a vaidade de Sofia. E quando o Rubião volta agora dando esse presente para ela está se reanimando nessa vaidade. Lá, quando Sofia estava relembrando a maneira como as coisas se desenrolaram entre ela e Carlos Maria, ela não conseguia cogitar, o narrador disse isso pra gente, que ele pudesse gostar de outra pessoa e por isso não ligar para ela. E aí fica esse despeitozinho de que essa menina não sabia nada, não sabia se portar, eu que ensinei, e ela veio aqui e conquistou a atenção de um boy que estava prometendo a sua admiração para mim.
Então tem esse aspecto e por isso ela termina falando tanto na situação. Mas também a gente tem aqui o elemento do desfecho da história da carta. Ao invés de a gente ter aquela situação de manipulação do Rubião, porque ele estava de posse da carta, etc e tal, a coisa dá em nada, não existe chantagem, não existe continuidade naquela temática de adultério que o livro poderia seguir. Isso é Machado manipulando a perspectiva do leitor, as expectativas do leitor, de acordo com o que se publicava na época. A narrativa foi totalmente inesperado. Capítulo 116. Iam casar? Mas como então que Maria Benedita... Era Maria Benedita que casava com Carlos Maria. Mas então Carlos Maria... Compreendi agora. Era tudo engano, confusão. O que parecia ser com uma pessoa era com outra. E aí está como a gente pode chegar à calúnia e ao crime. Isso é o Rubião pensando, sendo que ele não estava completamente errado em perceber que tinha aquela troca de olhares entre Carlos Maria e Sofia. O erro dele é supor que isso fosse uma coisa grave, tivesse rolando um adultério, né? Assim reflexionava, assim refletia Rubião, saindo para a sala de jantar, onde os copeiros adereçavam a mesa da ceia. Eles estavam lá enfeitando, né, organizando a mesa da ceia. E continuou andando ao comprido da sala. Ora, vejam, e o Palha queria justamente casar-me com a prima, mal sabendo que o destino lhe aguardava outro noivo. Não é feio, rapaz. É muito mais bonito que ela. Ao pé de Sofia, Maria Benedita vale pouco ou nada. Mas a simpatia é assim mesmo. Casam-se, e breve. Será de estrondo o casamento? Deve ser. O Palha vive agora um pouco melhor. E Rubião lançava os olhos aos móveis, porcelanas, cristais, reposteiros. Há de ser de estrondo. E depois o noivo é rico. Rubião pensou na carruagem, nos cavalos que levaria. Tinha visto uma parelha soberba no engenho velho dias antes, que estava mesmo ao pintar. Ia fazer a encomenda de outra assim, fosse por que preço. Tinha também de presentear a noiva. Ao pensar nela, viu-a entrar na sala. E vejam, gente, que Rubião já está pensando em como é que ele vai impressionar as pessoas. Assim, o nível de vaidade, de necessidade de alimentar essa vaidade dele está gigantesco. É basicamente como se ele quisesse comprar um carro novo, né, dispensar o carro que ele tem, comprar um carro novo, somente para aparecer com este carro novo ali na entrada do casamento. E sobre isso. Prima Sofia, onde está? Perguntou ela ao Rubião. Não sei, esteve aqui há pouco. E como havia-se disposta a ir adiante, pediu-lhe uma palavra, e que se não zangasse. Maria Benedita esperou. Ele, sem hesitação, deu-lhe os parabéns. Sabia que ia casar. Maria Benedita ficou muito vermelha e murmurou que não divulgasse nada. Não havia, então, nenhum criado ali. O peão pegou-lhe na mão e fechou-a entre as suas. Eu sou da casa, disse. A senhora merece ser feliz e espero que seja. Um pouco assustada, Maria Benedita puxou a mão e libertou-a. Mas, para o não aborrecer, sorriu. Não era preciso tanto. Ele estava encantado. Sabemos que a moça não era bonita, pois estava linda, à força da felicidade. A natureza parecia haver posto nela as suas mais finas ideias. Sorrindo igualmente, Rubião continuou. Foi sua prima que me disse. Recomendou-me segredo. Não direi nada antes do tempo. Mas, que tem que diga a senhora? A senhora é boa e merece tudo. Não é preciso esconder os olhos. Casar não é uma vergonha. Vamos lá, levante a cabeça e ria. Maria Benedita pôs nele os olhos radiantes. Isso, aplaudiu Rubião. Que mal é em confessar-se a um amigo? Deixe-me dizer-lhe a verdade. Creio que a senhora será feliz. Mas admito que ele ainda será mais feliz. Não? Verá se não é verdade? Ele mesmo lhe há de dizer o que sentir. E, se for sincero, a senhora reconhecerá que eu estou apenas profetizando. Bem sei que não tem balança para medir os sentimentos. Enfim, o que eu quero dizer é que a senhora é uma linda e boa criatura. Vá-se embora. Senão, fico dizendo verdades. E a senhora está corando muito, né? Ela já está toda vermelhinha. De fato, Maria Benedita corava de gosto, ouvindo a linguagem de Rubião. Em casa, achara que essência, nada mais. A única coisa que teve ali de reação na família foi o consentimento. O próprio Carlos Maria não era assim terno. Gostava dela com circunspecção. Ele é discreto ou até seco. Falava-lhe da felicidade conjugal como de uma taxa que ia receber do destino. Pagamento devido, integral e certo. Casar é um bom negócio, vejam só.
Ela está casando apaixonada, mas casar é principalmente um bom negócio. Também não era preciso que a tratasse de outro modo para que ela o adorasse sobre todas as coisas deste mundo. Rubião repetiu a despedida e ficou a olhar para ela como para uma filha. Viu-a ir assim, atravessar a sala, viva e satisfeita, tão diversa do que achara em outros tempos, a desaparecer por uma das portas. Não pôde reter esta palavra. Linda e boa criatura. Capítulo 117. A história do casamento de Maria Benedita é curta, e posto Sofia acha vulgar, vale a pena dizê-la. Fique desde já admitindo que se não fosse a epidemia das Alagoas, talvez não chegasse a haver casamento, de onde se conclui que as catástrofes são úteis e até necessárias. Sobejam exemplos, sobram exemplos, mas basta um contozinho que eu vi em criança e que aqui lhes dou em 2 linhas. Era uma vez uma choupana que ardia na estrada, ela estava queimando. A dona, um triste molambo de mulher, uma mulher toda esfarrapada, né, muito pobre com as roupas em farrapos, chorava o seu desastre a poucos passos sentada no chão. Senão, quando indo a passar um homem ébrio, o homem estava bêbado, viu o incêndio, viu a mulher, perguntou-lhe se a casa era dela. É minha, sim, meu senhor, é tudo que eu possuía neste mundo. Dá-me então licença que acenda ali o meu charuto? O padre que me contou isso certamente emendou o texto original. Não é preciso estar embriagado para acender um charuto nas misérias alheias. Bom padre Chagas. Chamava-se Chagas. Padre mais que bom, que assim me incutis por muitos anos essa ideia consoladora de que ninguém, em seu juízo, faz render o mal dos outros. Não contando o respeito que aquele bêbado tinha ao princípio da propriedade, a ponto de não acender o charuto, sem pedir licença à dona das ruínas. Tudo ideias consoladoras. Bom padre Chagas. Vamos lá. Tudo o quê? São 2 coisas. Que nenhuma pessoa em sã consciência faz render, tira proveito, mesmo que seja mínimo, da desgraça, da ruína de uma outra pessoa. Essa é a primeira ideia consoladora. A segunda ideia consoladora é essa do respeito à propriedade, que esse bêbado demonstra ter quando pede licença primeiro para ir lá pegar o fogo e acender o seu charuto. Essas são ideias consoladoras que esse padre me deu. Esse padre tinha mais fé na humanidade do que eu, porque as minhas ideias são muito mais céticas. Eu vejo que o padre fez uma emenda, ele fez uma correção, uma alteração nessa história. O homem originalmente não seria um homem bêbado nenhum. As pessoas, elas, mesmo quando elas estão plenamente conscientes, elas tiram sim proveito das desgraças alheias. É isso que o nosso narrador está dizendo aqui. Agora, qual é a história desse relacionamento? Como é que surgiu esse relacionamento entre Carlos Maria e Maria Benedita? A ponto de chegarmos a esse pedido de casamento, isso vai ficar para o nosso próximo encontro de leitura comentada. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque esse material está te ajudando de alguma forma. Então, por favor, gente, dá aquela colaborada com o canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa um like, aperta o botão hypar, compartilha, comenta aqui como o vídeo está te ajudando a fazer essa leitura de Quincas Borba e considere deixar sua colaboração também para o canal. Você pode fazer isso usando o botão Valeu Demais ou usando os nossos links da Amazon para fazer as suas compras. Muito obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima.